Olá, bem-vindo ao segundo vídeo do canal. Eu decidi que vou gravar todas as minhas partidas com o objetivo principal de me forçar a analisá-las, pensar nas posições, rever as posições e o que eu pensei e tudo mais, e conseguir evoluir um pouco a partir da análise do meu jogo. Essa partida que a gente vai analisar agora é a segunda partida que eu joguei em um torneio de partidas clássicas, ainda no campeonato niteroiense Under 1600 que ocorreu em 2022. E agora enfrento Luiz Henrique Cunha, um colega aí do clube, especialista na London. Bom, dada essa introdução do meu adversário, a partida começou com D4 e após o D5 ele segue com Bispo F4, e nessa época eu não sabia nada de aberturas. Eu conhecia o Gambito Dama recusado até o lance 2 e eu sabia como era Rui Lopes e talvez só isso, na verdade. E do ponto de vista das brancas, eu costumava jogar o Gambito Dama. E não conhecendo nenhuma abertura, quando o meu adversário não jogava C4 aqui, com as brancas, eu mesmo costumava jogar C5, tentando entrar numa posição parecida com o Gambito da Dama, mas jogando de negras. Então, perceba aí como, mesmo sem conhecer nada de abertura, eu já estava corajoso o suficiente para entrar em um torneio e apanhar dessa turma, né? Mas vamos ver como a partida seguiu. Ele continua aí formando um setup de London com E3, eu desenvolvo com cavalo C6, C3, cavalo F6. Apesar de eu não conhecer a London ou saber como jogar contra, até aqui tá tudo ok com a minha posição. Ele segue desenvolvendo com cavalo F3, eu jogo E6. Esse já é um lance que o Mendel de hoje critica, né? Eu tenho a possibilidade de sair com a dama e já incomodar aqui esse ponto de B2, uma vez que o bispo já desenvolveu e tem esse peão também que atrapalha qualquer retorno, né? A gente poderia continuar aqui com a dama em B3, mas posição típica aí de London, ideias típicas da London. E eu também, hoje em dia, consideraria o desenvolvimento do bispo antes de fechá-lo aqui, mas o Mendel de antigamente só sabia jogar de um jeito, que era fazendo uma expansão muito grande aqui no flanco da dama, às vezes também empurrando esse peão, desenvolvendo aqui, e esse bispo saindo para cá, muitas vezes esse bispo vindo para cá, e eu tendo esses bispos aqui apontados para o rei. Era a única coisa que eu fazia, eu só jogava bullet, eu repetia isso muito rápido e até que tinha algum sucesso, mas em uma partida clássica o buraco é um pouco mais embaixo, né? Beleza. Seguiu aqui com o bispo D3, entrando, ainda permanecendo aí nas posições típicas da London. Outro lance também que demonstra o que eu comentei há pouco da falta de conhecimento de jogo mesmo, né? Porque esse peão pode fazer sentido em momentos que eu quero evitar um bispo B5, mas o bispo aqui já foi desenvolvido, definitivamente não vai jogar bispo aqui, então é um lance que não faz nada, já poderia considerar rocar o bispo aqui também. Enfim, um lance, uma perda de tempo, né? Poderia também jogar cavalo aqui, porque o bispo ia ficar sem casas, poderia considerar a captura do bispo, enfim. Mas tá bom. Continua com a ideia de... Meu adversário continua com a ideia aí do setup de London, cavalo de BD2, e aqui, seguindo aquilo que eu comentei, que era a única coisa que eu sabia fazer, eu jogo C4. Apesar do ponto de vista teórico, assim, do ponto de vista do computador,
Isso aqui dá um ponto de vantagem para as brancas. Eu consigo entender que quem não está acostumado pode se sentir incomodado, mas definitivamente, na medida que o sujeito subir um pouquinho de elo, não é muito interessante jogar assim. Ele volta com bispo C2, eu desenvolvo com bispo D6, e aí ele vem com esse chato cavalo E5. A vantagem das brancas nem é tão grande assim, mas eu já não estava tão feliz aqui. Ok. E dama F3. Esse é um momento que eu fico desconfortável, né? A gente tem uma quantidade relevante de peças aqui na cara do meu rei. Tem o cavalo, que é um defensor muito, muito importante. Mas apesar de estar desconfortável aqui, ter vencido a primeira partida me fez ganhar uma dosezinha de confiança que não foi nada positiva para essa segunda partida. Eu estava considerando que, uma vez que o cavalo defende aqui, que ele poderia pensar aqui em dama G3 para depois colocar um bispo aqui e não permitir a captura. Enfim, eu olhei essa ideia. E como quem quer dizer, eu estou vendo o que você está planejando alguns lances à frente e sou bom o suficiente para evitar isso. Acho que não foi exatamente isso que eu pensei, mas com essa ideia assim de estou vendo isso aqui e vou evitar, eu joguei esse lance rei H8, que é um lance bem feio, né? Olhando hoje assim, dói um pouco até ver isso sendo executado no tabuleiro. Não precisava, poderia um lance como o dama C7, buscando talvez até a troca que parecia fazer mais sentido, mas enfim, era o que tínhamos ali. Com esse lance ele coloca uma pressão boa aqui em H7, então se esse cavalo por algum motivo é retirado daqui, ele está ameaçando o mate e ele pode, com algumas ideias, tentar tirar esse cavalo daqui ou com o peão ou com o bispo. E de forma a tentar evitar qualquer lance que expulse o cavalo, eu novamente tentei um lance que tenta antever essa ideia e joguei peão H6. Outro lance também bem criminoso e quem joga aí um pouquinho já grita, assim, é um sacrifício que dá muita vontade de fazer. E na hora eu confesso que eu também estava com muito medo de que esse lance fosse jogado imediatamente. Eu estava muito incomodado com essa ideia. Mas meu oponente começou com o cavalo de D em F3. Faz sentido do ponto de vista de trazer mais peças para o ataque, né? Mas ele já poderia ter ido para o sacrifício direto. E como quem quer reduzir o número de peças me atacando, eu faço essa troca com bispo toma em E5, bispo toma cavalo em E5, ele toma de peão, se tomasse de peça eu continuaria trocando, mas com a captura de peão eu sou obrigado a mover o cavalo. Movo para uma casa até interessante, que obstrui aqui um pouco o bispo dele, e com esse lance ele segue então para o sacrifício de bispo, que existia na posição já há alguns lances e segue muito bom. É um sacrifício que ainda poderia ser feito com tranquilidade, porque depois de peão toma em G6 e dama toma, ele traz... bom, primeiro ele elimina meu cavalo, com bispo toma E4, peão toma, e agora depois de cavalo G5, como para esse mate, né? Você que está vendo, te faço essa pergunta também, como para o mate. Bom, você definitivamente já viu, talvez esteja procurando alguma outra forma, mas ela não existe. O lance da dama é forçado para resistir na partida. E aí a gente entrega a dama
e chega nessa posição onde as brancas têm nada menos do que 7 pontos de vantagem. Bom, na partida anterior eu comentei que talvez o meu adversário devesse ter jogado um pouco mais, uma vez que se tratava de um campeonato under 1.600. E aqui eu cometi talvez a falta de educação de continuar jogando essa posição. Ele dá o cheque com dama em H4, eu saio com rei G7, e aí ele toma um peão. Não sei se essa é das melhores ideias. Assim, beleza, tomar um peão vai aumentando a vantagem, mas me atrai a ideia de tentar um ataque rápido, assim, liberar a torre e começar a entrar. Até, assim, empurrar o peão toda a vida parece uma ideia bastante chata, né? Mas empurrar para depois trazer a torre também seria bastante incômoda. Mas ele opta por seguir tomando o peão. E aí aqui eu vou jogando lances que tentam me dar alguma atividade. Esse torre B8 é completamente esquisito, mas hoje é até difícil entender a ideia por trás. Ele vem com F4, talvez querendo abrir a posição, não sei exatamente a ideia aqui. Eu teria ido por um caminho diferente. E agora eu começo a saltar com um cavalo, que tem algumas casas que parecem interessantes e que, enfim, vai dar algum trabalho para ele. Também abre um caminho aqui para o bispo. Ele segue desenvolvendo os peões, agora com G4, vindo com uma avalanchezinha que pode assustar meu rei. Desenvolvo o bispo, agora eu estou ameaçando essa cravadinha que ganharia a torre, e ele, vendo essa ameaça, joga a dama toma em C4, peão de C4. Eu desenvolvo com ideias aqui também de dar uma desestabilizada aqui, pegar um peãozinho a mais e bater na dama, mas ele protege esse peão com rei D2. E aqui eu jogo bispo B5, um lance que desenvolve, coloca a dama em uma situação aí que ela tem que se mover, e com o cavalo próximo, com as torres chegando também, ele tem que tomar algum cuidado, né, para acabar não se colocando em alguma casa ruim, alguma casa que dê para tomar algum tema tático. Ideias de colocar a torre na cara do rei e sair com o cavalo com algum salto que possa dar uma descoberta interessante. Enfim, ele tem que tomar um cuidado. E aqui ele faz o lance que lembra a gente que estamos no under 1.600. Bom, acontece nas melhores famílias. Ele joga dama em B4. E agora eu tomo a dama dele com cavalo. E de uma partida completamente perdida, que as pessoas que passavam pelo tabuleiro se perguntavam por que eles ainda estão jogando isso, e isso é verdade. Comentaram que quem olhava o tabuleiro comentou que se fez essa pergunta. De repente, sou eu que estou jogando para ganhar. Não é uma posição lá tão fácil de ganhar. Eu tenho uma peça, mas tenho somente 4 peões, e meu adversário tem 4, 7, 8. Caramba! Meu adversário tem simplesmente todos os peões. Todos os peões contra uma peça. Um lado positivo é que não são peões assim, uma estrutura perfeita, né? Tem alguns dobrados aqui, tem alguns pontos que a gente pode tentar explorar, e também o rei não está na melhor das condições aqui, mas eu já me sentia jogando para ganhar aqui, e o computador concorda, dá alguma vantagem aí, nada desprezível para as negras. Eu sigo com torre de FD8, cheque que vai colocar agora as minhas torres para jogar. Rei A1, torre D3, batendo no peão. Rei F2, defende o peão. E agora eu começo a ideia de entrar na segunda, com torre de B, D8.
Ele joga um lance aí que ajuda a proteger o peão, não sei se faz muito sentido, parece uma imprecisão. E eu entro com check, com torre D2, ele joga rei G3. Aqui eu pego mais um peão, torre toma em B2, e após o lance A3, eu dobro na segunda fileira. Aqui eu estou bem, a vantagem está na casa dos 3 pontos, segundo o computador. E a partir daí, a posição entra em uma situação em que eu consigo já perceber um erro do Mendel de antigamente, né, do enxadrista que eu era antigamente, que eu não jogava para entrar em finais, eu jogava para tentar dar mate ou ganhar uma vantagem muito grande, mas aqui talvez eu poderia vir com ideias de tentar trocar as torres, e ou pelo menos uma das torres, ou uma troca que ganha um peão, por exemplo, forçando o ponto de A3. Mas eu só sabia jogar para dar mate, e foi o que eu tentei fazer. Ele seguiu com H3, eu subo meu rei para G6, com ideias de restringir aqui um pouco a saída do rei adversário, mas um lance lento, que eu poderia ter considerado justamente o plano que eu comentei, de começar a colocar pressão nesses peões aqui. Ele segue com torre de AC1, e agora busca algum contra-jogo, né, entrar aqui e começar a me perturbar. E eu jogo um lance bastante interessante, com bispo C6, que evita a entrada. Também ameaça aqui, enfim, o cheque já estava ameaçado, mas corta uma casa a mais. Mas principalmente evita a entrada. Apesar de evitar a entrada, e eu ver isso, ser capaz de reparar isso na hora, eu estava muito interessado em entrar com o bispo aqui e usá-lo como uma peça de ataque também. Mais interessado até do que evitar o contra-jogo. Ele joga torre C3, ajuda a proteger aqui, talvez esteja considerando uma dobra, não sei. E eu jogo esse lance, com bispo E4. Eu lembro que na época eu me orgulhei desse lance, assim, enquanto eu jogava a partida eu estava me achando o máximo por ter jogado isso. E a ideia desse lance, na verdade, era simplesmente evitar que o peão avançasse e, e a torre ajudasse aqui a segurar algumas casas que serviriam de... porque eu acreditava que seria o ataque, né? Então, simplesmente com a ideia de evitar o avanço de peão, eu me achei o máximo com esse lance, mas na verdade esse lance é uma imprecisão também, porque ele dá o contra-jogo, né, que antes eu estava aqui retirando, e eu já deveria ter começado com cheque, que depois de rei sai, eu começo a forçar os peões por aqui. Mas eu definitivamente não vi essa ideia na partida, então joguei esse bispo E4, e aí ele não perdeu tempo, já entrou com a torre aqui. Nem era o melhor lance, na verdade, mas é um lance aí com ideias de contra-jogo, né? Eu venho agora sim com cheque, torre G2, ele sai, única casa possível, rei H4. E agora eu ameaço aqui colocar pressão nesse peão, jogo a torre em H2 e estou com ideias de entrar com o bispo aqui e tentar tomar o peão dessa forma. Olhando assim, parece que é bastante bom e que o rei dele está muito em maus lençóis, né? Mas na verdade também é uma imprecisão. E aqui eu já nem tô tão bem assim, o computador já me dá somente 1,5 ponto de vantagem, ou seja, eu teria que suar aqui para conseguir a vitória. Ele faz o lance torre G1 e eu sigo com a minha ideia de bispo G2. Nessa posição, meu oponente dá esse cheque com F5, que também não é nada bom.
Mas eu acho que eu tinha, naquela época, uma mentalidade um pouco ruim, não sei, porque talvez eu pensava, bom, se meu oponente quer essas trocas, eu vou ser chato e vou evitar. Porque quando a gente olha esse avanço e vê essa linha, a gente está tranquilo aqui, né? Eu posso seguir com esse lance depois de cheque tomar um peão, eu posso tomar o peão direto. Aqui as pretas estão muito bem. E não tem muito com o que se preocupar, na verdade. Não que esteja, não que seja a vitória mais fácil do mundo, mas também acho que dá para jogar muito feliz essa posição. Sobre não ser a vitória mais fácil do mundo, né? Eu lembro que ambos somos jogadores aí under 1.600, então definitivamente eu suaria um pouco para ganhar isso aqui. Mas eu jogo Rei G7 e essa realmente é ruim. E agora já não sou eu que estou melhor na posição. Veja só como uma posição que parece ganha tem que ser jogada com cuidado e não podemos deixar as oportunidades passarem. Vale a pena perceber que a captura não pode ser retomada em razão da cravada. E o fato do meu rei ter vindo para trás, como veio, o meu cheque já não é tão perigoso mais, igual era antes, porque o rei tem um escape. Eu poderia ter considerado torre H6, mas aqui também as brancas estão melhores, podem seguir com cheque e consegue se safar também. Definitivamente deveria ter entrado na linha da captura, mas ao jogar esse lance, é óbvio, ele aproveita para sair com o rei primeiro, para evitar essa perturbação. E agora sim, percebendo que a cravada impediria a captura e que esse peão seria muito forte já na sexta, muito próximo da promoção, eu capturo o peão dele de F5 e ele captura em F5 novamente com o peão de G. Vale notar aqui também que ele tinha E6, novamente se aproveitando do fato do meu peão estar cravado, e agora de novo com a ideia de promover, uma vez que esse peão está bem forte aqui. Enfim, eu capturo, depois da captura dele de peão em F5, eu capturo o peão dele em H3, aqui ele segue melhor, mas ele joga o lance F6, que não era o melhor, aparenta até ser um lance interessante que eu tenho que tomar algum cuidado aqui com o meu rei, né? O rei dele já está restringindo bem as minhas possibilidades. E a vinda para cá tem uma entrada aqui que pode ser chata. E óbvio, a vinda para cá é mate. Então é um lance sedutor. É um lance que acho que muitos humanos fariam mesmo. Mas novamente, aproveitando o tema da cravada e do peão avançado, ele tem aqui o E6 que me daria mais problemas. Porque da forma que seguiu com F6 e saindo com o meu rei em G8, protegendo o peão e não entrando no mate, obviamente, a partida segue, não tem nenhum mate aí forçado, na verdade o computador dá uma leve vantagem para as brancas, mas também nada fácil de converter. Meu oponente segue com torre C8, eu jogo o único rei H7, e depois de torre D1, olha só como são as coisas, né? As partidas dos capivaras. Nesse momento eu estou ganho. Ambos os reis estão em uma situação muito desconfortável, né? Então é necessário um cuidado muito grande aqui.
E nessa posição eu sigo com um cheque, torre G3, e depois de rei F4 eu sigo com torre F3. Agora com rei G5, o computador me dá nada menos que 7,5 pontos de vantagem, ou seja, ele vai ter que entregar aqui muito material para não levar mate. Mas somos algumas capivarinhas, né? Ambos capivaras. Não que, olhando assim, seja tão fácil de achar a ideia. Eu não me recordo como estava o relógio aqui, tanto meu como do meu adversário nessa posição. Mas o lance correto aqui é bispo H3. Depois de bispo H3, se cheque, essa é uma linha que ele sobrevive ao mate, mas aqui eu já estou muito ganho. E se ele joga como se nada tivesse acontecendo, se ele não tenta entrar nessa linha que eu acabei de mostrar, eu começo com torre G2 cheque, ele sai com bispo, eu defendo o meu peão para evitar esse cheque e estou ameaçando o mate aqui já, né? Depois desse lance para evitar o mate, eu posso seguir ainda assim com a torre H3. Depois de torre H4, eu não troco, poderia até trocar e entrar num final bom, mas nem é a linha forçada do mate, porque depois de torre de H em G3, torre E4, eu forço o mate pelo outro lado agora, ameaçando o mate aqui. Depois de torre G4, vem com torre H6, depois de rei G5, a gente tem o mate. Então, essa sequência existia no tabuleiro. Não acho que seja tão fácil de ver, na verdade. Tenho minhas dúvidas se o Mendel de hoje, em uma partida clássica, encontraria. Talvez não. Mas existiu essa possibilidade na posição, né? Vale notar também que o bispo aqui bate na torre, né? Outro motivo pelo qual o lance de sacrifício da torre também poderia ser reforçado, enfim. Mas não joguei isso. Segui com torre F2, que tem algumas ideias também de entrar e começar a perturbar o rei. É um lance que dá para entender, um lance bastante humano também. E ele joga agora torre da primeira em D8. E agora ele está ameaçando mate em 1. Ele ainda não está ganho, na verdade a posição ainda está um pouco melhor para mim, mas é uma posição delicada, né? Eu não posso cometer algum erro aqui porque mate 1 está sendo ameaçado no tabuleiro. Eu jogo torre G3, eu tenho que obviamente tirar esse rei daí para me dar umas casas de escape. Ele segue com rei H4 e aqui a gente entra numa sequência curiosa. Eu lembro que nessa posição eu estava muito interessado em deixar o rei dele em alguma casa branca para que meu bispo desse o cheque e pegasse a torre. Pegava a torre. Mas, na verdade, depois desse cheque, com torre H3, se o rei dele vem para a casa branca, ele está ganho. Muito ganho. Porque se eu continuo com a minha ideia, por exemplo, se ele joga aqui, eu saio para, por exemplo, torre toma aqui, ele tem mate em 2 e pronto. Eu nem teria tempo de jogar o meu bispo e pegar a torre dele. Se eu saio com o bispo em F3, a minha torre cai, e aí também não faz sentido. Então, na verdade, ele tinha o lance rei G4. Ambos estávamos muito interessados
de ter o rei dele na casa branca. Bom, uma leve queda aqui, mas estou de volta. Se o meu oponente seguisse com o rei em G4, ele estaria ganho. Mas ele sai com o rei em G5. Que não é o melhor. E agora, de repente, eu estou ganho. Ou melhor, eu estou melhor. Não tenho mate forçado, mas a minha posição é um pouco melhor. Que mostra como a gente precisa ser preciso em posições críticas como essa, né? E mostra também como que as capivaras cometem alguns erros grandes aí. E é um lance bastante natural, né? Sair da diagonal branca. Depois desse lance, eu teria esse cheque. E agora, olha só que interessante. O fato do rei estar na coluna de H faz com que eu possa tomar esse peão. E se você tentar a linha do cheque, eu consigo escapar. Se, por outro lado, você vem com seu rei para cá, curiosamente, nessa mesma linha eu não tenho. Porque, como a gente viu aqui, o seu rei impediria a saída do meu rei. Então, por conta desse pequeno detalhe, não tão pequeno assim, talvez, de repente aqui eu tô perdido. E aqui, uma posição tão parecida, né? Eu ganho. Até o rei tá no mesmo lugar, mas agora é minha vez e aqui eu tô ganho. Mas eu não joguei. E novamente, deixei meu oponente na posição em que ele está ganho, podendo jogar rei G4. Dei o presente de volta. E a gente simplesmente repetiu nessa posição onde um ficou tentando dar a vitória para o outro. Nenhum dos dois aceitou a vitória, nós repetimos a posição e empatamos uma posição que ambos estavam ganhos, né? Dependendo de qual momento aqui. Uma hora eu tô ganho, outra hora eu tô perdido. Nenhum dos dois quis pegar a vitória, ambos repetiram e empataram a posição. Eu acho que essa daqui foi a partida mais capivara que eu joguei. Mas como decidi gravar todas as partidas, não tinha por que pular essa. E do ponto de vista da evolução do enxadrista, eu acho que é interessante, né, poder, para quem for acompanhar, ou eu mesmo, olhar o que era o Mendel de alguns anos atrás e ver as partidas que foram jogadas nesse nível aí e poder comparar na medida que a gente vai evoluindo. Acho que hoje as partidas já estão bem melhores. Vai levar um bom tempo até a gente chegar às partidas de hoje, o que pode ser uma notícia ruim para os meus adversários que queiram entender como eu jogo atualmente. Mas em algum momento a gente chega e consegue perceber a evolução aí. E bom, por hoje é isso. O vídeo demorou mais do que o planejado, os próximos tendem a ser mais rápidos, mas até a próxima. Valeu!